Bom dia, graça e paz a todos, amém? Vamos lá dar início, a mais um dia, mais uma semana, a qual o Senhor nos permitiu, e por isso estamos alegres. Pegam a sua Bíblia, lá no Salmo 91, a segurança daquele que se refugia em Deus. Nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor. Convidar aqui a missionária Jerusa, que estará adorando ao Senhor nesta manhã, amém? Não está Amém. saindo som? Amém. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Aleluia. Estão me ouvindo? Sim, estou sim. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Aleluia. Sei que és meu Pai, oh glória. Que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Aleluia. Oh glória. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tens, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Mesmo nós não sendo o Senhor, tu continua sendo fiel. Aleluia. Tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ah, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Embora nós não merecemos, Senhor, o Senhor continua sendo fiel. Aleluia. Me seguirá, Senhor,
Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Oh, glória. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém, amém. Que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente a sua vida e provendo tudo aquilo que a irmã precisar no dia de hoje, amém? Aqueles que estão falando aí que está bem baixinho, procura ver o volume do seu celular. Se continuar baixo, sai e entra de novo. Talvez assim volte, tá bom? Presbítero Valci, é contigo, 20 minutos aí para poder entregar aquilo que o Senhor já tem falado ao teu coração a nós, amém? Vou estar orando para poder estar passando para o irmão. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã a qual o Senhor nos concede, Senhor, de poder estarmos aqui. Obrigada pela graça e a misericórdia do Senhor nos alcançar no dia de hoje. Apresento o teu filho, Senhor, diante da tua presença nesta manhã. Creio, Senhor Jesus, que o Senhor já abradou o teu coração. Pai, que ele possa, Senhor Deus Santo, transbordar aos nossos, meu Pai, aquilo que o Senhor já tem ministrado sobre ele. Senhor, usa-o poderosamente, fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo, Senhor, para saciar, Senhor, o desejo da nossa vontade, mas para aquilo que nós precisamos ouvir, aprender e guardar aos nossos corações, meu Pai, a tua palavra, a qual o Senhor tem falado dia após dia, e que possamos estarmos firme, Senhor, constante em Ti, na certeza de que o Senhor já providenciou e já liberou as bênçãos do Senhor para nós. Assim seja com a sua vida, saúde e família, abençoando rica e abundantemente em nome de Jesus. Assim eu oro, louvo e glorifico o Teu santo nome em nome de Jesus. Amém? É contigo, meu irmão. Bom dia a todos, saúdo com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra vai se encontrar no livro de Salmos, capítulo 40. Só vou ler o verso 1. Tá? Esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Só até aqui é uma palavra que tem vindo muito no meu coração, que até o tema eu coloquei, o difícil esperar em Deus. Difícil esperar em Deus. Nós esperamos tantas coisas, confiamos em tantas pessoas, mas não esperamos o agir de Deus na nossa vida. Eu tenho visto como é difícil as pessoas esperarem Deus agir. Nós estamos vivendo num mundo onde tudo tem que ser rápido, onde as coisas têm que acontecer da nossa maneira. Então, é um desafio para mim, para vocês, o quê? Saber quando agir e saber quando esperar em Deus. Então, a palavra aqui diz que esperei com paciência. Será que nós temos realmente paciência para esperar Deus agir na nossa vida? Então, fica uma pergunta. Porque eu vejo as pessoas hoje querendo fazer tudo e não espera uma resposta de Deus. E quando nós não esperamos essa resposta de Deus, as coisas vão sair erradas. E nós vamos culpar a Deus, por ter dado errado. Então eu tenho que estar
disposto a esperar Deus me responder. Eu tenho que estar ali esperando ali, ó, que Deus venha falar comigo. Eu tenho que estar com paciência. Se nós olharmos, a nossa vida já começa com espera. Nós esperamos o quê? 9 meses para nascer. A nossa vida já começa com espera. Tem uns que já são mais apressadinhos, né? Saem com 7 meses, saem com 8 meses. Mas, na lógica, são 9 meses. Então, nós temos que esperar realmente Deus agir. Porque Deus sabe a hora e o momento oportuno de realizar aquilo que nós pedimos a Ele. Aquilo que nós entregamos na vida dele, na mão dele. Porque nós, quando não esperamos, nós começamos a ver grande dificuldade para esperar. Quando a resposta demora, nós colocamos dúvida naquilo se Deus vai fazer ou não. Colocamos dúvida na nossa fé. Colocamos dúvida se Deus realmente vai agir ou não. E não é isso que Deus quer. Nós temos que esperar. Temos que ter paciência. Esperar em Deus significa entregar tudo a Ele. Todas as coisas, todas as minhas inquietações, depositar nele toda a minha confiança. Deixar ele agir. Toda a nossa confiança, independente do que estivermos passando, independente da situação, vamos esperar. Experiência. Já perdi muitas coisas, já aconteceu coisas, não aconteceram coisas na minha vida porque eu não tive paciência em esperar. Colocava na mão de Deus e não passava muito tempo, Deus só demorando a responder e eu tentava agir e nunca saía certo. Não sei, né, se isso acontece com vocês, mas se nós olharmos bem, muitas das coisas que não aconteceram na nossa vida foi porque não esperamos a resposta de Deus. Se formos para a palavra, muitas batalhas que Davi, Salomão, Josué perderam porque eles não esperaram a resposta de Deus. Resolveram fazer por conta própria. Resolveram agir. Não colocaram na mão de Deus, não esperaram o tempo certo de Deus, né, falar, vá, estarei contigo. Então, nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade de esperar. Não sabemos ficar parados esperando Deus agir. Mas Deus sempre vai nos dar uma resposta, vai sempre nos falar, né? Então tem que ter essa relação de paciência e esperar em Deus. Essa paciência, ela está o quê? Intimamente ligada à confiança de Deus. Quando eu espero em Deus, né? Eu estou praticando o quê? A minha fé. Quando eu espero em Deus, eu estou praticando o quê? A minha confiança que Ele vai ouvir as minhas palavras, a confiança que Ele vai entrar, né, com providências. Então, quando eu espero em Deus, eu estou crendo que Deus vai ouvir. Quando eu espero em Deus, eu creio que Ele está ali, ó, comigo. E quando eu espero em Deus, a minha confiança e a minha fé, ela vai cada vez mais sendo aumentada. E nisso, quanto mais eu espero em Deus, Deus ele vai trabalhando para que eu tenha mais paciência. Deus ele vai nos preparando, vai trabalhando primeiro para que nós tenhamos paciência, vai nos preparando para nos dar as nossas bênçãos. Então eu tenho que ter essa paciência. Eu tenho que esperar o agir de Deus, eu tenho que ver que Deus ele vai agir. Eu tenho que ter essa esperança. Confiar em Deus, esperar em Deus é igual a crer. Eu creio que Deus tem a solução. E a solução de Deus ela é diferente da nossa solução. Isso nós temos que entender. Nós queremos uma solução para aquilo. Tem que ser daquela maneira, daquela situação que eu quero. Mas Deus, ele resolve de outra maneira. Ele entra com a solução de outra maneira. Ele vem com a outra forma. E eu tenho que crer que essa é a melhor forma.
Eu esperei. E ele veio e me deu a resposta. Então, essa esperança, como eu falei no começo, é a continuação da minha fé. Ter esperança é esperar acreditando que Deus ele vai agir. Quantas guerras foram vencidas porque eles confiaram em Deus? Deus falou, eles queriam fazer de uma maneira, mas se colocaram na mão de Deus, Deus faz dessa maneira. E eles foram. E lá o quê? Eles venceram. Aonde as pessoas olhavam que era impossível eles vencerem, de repente, né? Igual o Gedeão com 300 homens. Gedeão foi lá e colocou na mão de Deus, esperou, Deus falou com ele, com esses 300 você vai vencer. Na lógica, a quantidade de pessoas, né, de homens que ele tinha dos inimigos era o maior. Mas ele confiou em Deus. Ele esperou a resposta de Deus. Se ele tivesse ido antes, ele teria perdido a batalha. Mas ele foi na hora certa. Então nós temos que ir na nossa hora certa, temos que esperar. E esperar no Senhor, isso vai me mostrar que eu não serei decepcionado. Quando eu espero em Deus, eu não sou decepcionado. Quando eu espero em Deus, eu sei o agir de Deus na minha vida. Quando eu espero em Deus, eu sei que Deus está trabalhando para o melhor. Quando nós não esperamos, quando nós atropelamos, né, a frente de Deus, passamos à frente de Deus, melhor dizer assim, nós vamos nos decepcionar. Porque não fizemos aquilo que Deus tinha para nós. Aquilo que Deus nos prometeu. Vamos ficar decepcionados. Então, não posso ficar decepcionado com Deus, porque eu que errei. Não foi Deus. Porque eu passei à frente de Deus. Eu tenho que esperar. Eu tenho que ter essa resposta de Deus no tempo certo. Deus ele vai responder no tempo certo. Lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo. Tempo de falar, tempo de agir, tempo de morrer, tempo de crescer, né? Então tem o tempo de Deus ali. Ali o tempo de Deus ele vai vir para mim. E quando nós confiamos, colocamos tudo na mão de Deus, meus irmãos, pode ter certeza de uma coisa: o seu coração fica em paz. O seu coração, ele fica tranquilo. Você vai esperar ele agir na hora certa. São coisas que nós não conseguimos. Como eu falei, ser humano, ele não consegue esperar. Tem que ser tudo para imediato. Tem pessoas que botam ali para esperar, daqui a pouco ele prefere pagar do que esperar. Não, eu tenho que esperar, eu tenho que saber o momento certo de Deus agir na minha vida. Olhando na Bíblia lá, nós vamos ver muitas pessoas que esperaram. E Deus ali, ele entrou com providências na hora certa. Então, mesmo que tudo pareça ali que não está dando certo, tudo vai dizer o contrário ali, lá no Salmo 130, nós vamos ver, no Salmo 130, nós vamos ver que o Senhor, aguarda o Senhor a minha alma, o aguarda, eu espero na sua palavra. Salmo 130, 5. Ali o salmista fala que ele aguarda no Senhor a sua palavra. Ele aguarda no Senhor. Está aqui, 135, eu aguardo ansioso a ajuda de Deus. O Senhor, eu confio na sua palavra. Então o salmista ali, ele aguardava. A confiança dele estava na palavra de Deus. Se Deus falou que vai agir, vai cumprir, ele vai cumprir a promessa na tua vida. Ele aqui deixou bem claro para nós, então nós temos que estar sempre atentos às suas palavras. A palavra de Deus sempre vai dizer. Então ele diz aqui o quê? Eu aguardo, confio na sua palavra. Temos que confiar na palavra. Confiamos na palavra do homem, mas não confiamos na palavra de Deus, não confiamos no agir de Deus. E o salmista deixa bem claro. Está achando difícil esperar? Temos que buscar na palavra. Vamos para a palavra de Deus. Aquela vai nos dar esperança, vai nos dar confiança, vai nos fortalecer espiritualmente, vai aquietar o nosso coração. A palavra de Deus, ela vai nos dar isso tudo. A resposta para nossas ansiedades, para nossas tribulações, a resposta para tudo que precisamos está aqui na palavra de Deus. Ela é a nossa esperança, ela é a nossa fonte, para que eu e você tenhamos fé, não percamos a nossa fé. Mas eu, como falei, temos exemplo. Noé e sua família esperou o quê? O dilúvio abaixar para poder sair da arca. Imagine se ele não espera o dilúvio abaixar, sai.
ou abre, quando estava aí no dilúvio, teriam morrido todos. Lá em Romanos 4, verso 18, vai dizer: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Aqui, Abraão, ele teve esperança, ele teve fé, ele esperou. Davi esperou, mesmo ele sendo ungido rei, Davi esperou. Saul morreu, Davi assumiu o lugar. Imagine se Davi tivesse sido ungido rei, agora o rei é meu, tomado. Será que ele continuaria com o seu reinado? Não, ele esperou a hora certa de assumir o seu reinado. Isso é conosco, na nossa vida, tanto profissional, como na nossa vida espiritual, como no nosso dia a dia, como na nossa igreja. Às vezes, pessoas que estão trabalhando na igreja ficam chateados com pastores porque não são levantados a presbítero, a evangelista, ou não são levantados a diácono. Mas tudo tem a sua hora. Deus, ele sabe o momento de te colocar como um presbítero, como um diácono, como um evangelista, até mesmo como pastor. Porque às vezes nós entramos, queremos logo ser o quê? Pastores. Queremos logo o quê? Estar à frente de uma igreja. Não, não é assim. Tudo tem seu tempo. Cada um, né, como eu, como vocês, cada um que passaram por etapas. Cada um esperou para conseguir aquilo. Cada um colocou na mão de Deus para ele poder agir. E ali Deus foi agindo, foi agindo. E hoje, muitos são o quê? Pastores, missionários, evangelistas. Por quê? Porque esperaram. Jesus esperou 30 anos para ele começar o seu ministério. Imagina se ele quisesse começar antes. Então ele esperou. Eu tenho que entender que eu tenho que esperar. Deus, ele vai agir. Deus, ele vai entrar com providências. Quem não sabe esperar, vive um desejo, né? Um desespero, na verdade. Vai viver desesperado, vai fazer as coisas ao contrário. Uma pessoa desesperada, ela vai perder a expectativa da sua vida. Uma pessoa desesperada, ela não vai conseguir vencer e vai pensar que Deus não agiu. Não, porque ela não soube esperar, ficou desesperada, deu errado o que ela estava querendo. Então, se nós olharmos, muitas pessoas hoje em dia estão fora da igreja, hoje em dia perderam seus ministérios. Por quê? Porque não souberam esperar a hora certa. Atropelaram. E aí acabou perdendo. Então nós temos que esperar. Muitas pessoas são apressadas porque já se frustraram lá atrás. Então aí não sabem esperar. Mas a frustração, ela nos fortalece. A frustração, ela faz com que nós sejamos mais fortes para passar por muitas provas, por muitas lutas, por muitas coisas que vai vir pela frente. Então eu tenho que crer em Deus. Eu não posso não querer esperar Deus agir na minha vida. Então eu tenho que crer em Deus. Para curar esse desespero é o quê? É preciso aquietar o coração. Para curar esse desespero, eu tenho que aquietar meu coração para me ficar na presença de Deus, para que Deus possa agir na minha vida. Tanto que lá na palavra de Deus, em Zacarias 9:12, vai dizer: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Começou a ficar desesperado? Volte lá atrás. Vai para o teu quarto. Vai orar. Vai entregar na mão de Deus. Confie em Deus. Volte à sua fortaleza, como diz a palavra de Deus aqui em Zacarias. Então nós temos que esperar. O cristão deve usar o capacete da salvação, lá em Efésios 6:17, para que nada venha entrar na sua mente, para que ele possa desistir, para que possa colocar coisas erradas na sua cabeça. Nós temos exemplos também na Bíblia, pessoas que não souberam esperar e perderam tudo. A mulher de Ló não aguentou esperar e olhou para trás, quando os anjos falaram para não olhar para trás, até sair da cidade. Não, ela foi lá e deu uma olhadinha para trás, virou o quê? Uma estátua de sal.
O povo de Israel não soube esperar Moisés descer do monte. Ah, Moisés está demorando. Resolveram fazer o quê? Um bezerro de ouro. Nós somos como eles também. O filho pródigo ali, ele não soube esperar até o pai repartir a sua herança. O que eles fizeram? O que ele fez? Quis a herança dele. Nós, na nossa vida espiritual, também não sabemos esperar. No nosso ministério, também não sabemos esperar. Na nossa vida circular, não sabemos esperar. E acabamos perdendo o que Deus tem de bom para nós. E para mim concluir tudo isso, a paciência é fruto do Espírito. Também é chamado de longanimidade, né? Que é a capacidade de manter a calma e a paciência. Ou ânimo longo, está lá em Gálatas 5:22. Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra. Mateus 5:5. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Muitas das vezes passamos por situações que são para nos ensinar a ser perseverante, a esperar. Para nós aprendermos a esperar, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência. E a experiência é experiência. Está lá em Romanos 5, 3 e 4. E paciência. Então, essa é a minha palavra. Vamos esperar em Deus. Eu sei que é difícil esperar em Deus. Eu sei que é difícil esperar as coisas acontecer na nossa vida. Mas vamos esperar que Deus ele vai agir na nossa vida. Deus ele só quer o melhor para nós. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor, né? A palavra veio de encontro, acredito que com muitas respostas, né? Para muitos aqui neste dia. Para mim, ela veio certeira, né? Algo que eu estou querendo, mas esperar no Senhor para ver se é de acordo com a vontade dele. Em nome de Jesus, amém? Eu vi aqui uma pessoa que está bastante tempo sumida, Pati, se ela puder estar fazendo a oração, amém? Final, em nome de Jesus, estamos com saudades. Bom dia, posso sim, a paz do Senhor para todos. Eu estou passando por um período assim de recolhimento, né? Avisei a pastora Amália, que a minha mãezinha, ela foi para o Senhor. Então, já tem mais ou menos 1 mês e 15 dias, né, que o Senhor aprove recolher a minha mãe. Então, por isso que eu estou um pouquinho ainda mais sumida, né? Mas, aos pouquinhos, eu estou retomando aquilo que o Senhor me confiou. Então, eu peço também a oração dos irmãos para que o Senhor continue me sustentando, né? Era eu e ela aqui na casa, né? Meu pai já dorme, já descansa no Senhor, e agora aprove o Senhor recolhê-la, né? Então, peço que os irmãos orem por mim, para que o Senhor continue me sustentando, me renovando, para que eu continue, né, fazendo aquilo que o Senhor me comissionou para fazer. Amém, queridos irmãos? Então, vamos orar, né, por essa palavra mais do que abençoada, né, porque a palavra do Senhor, ela é abençoada, a palavra do Senhor, ela é poderosa, a palavra do Senhor, ela é eficaz, né, e eu espero que, em nome de Jesus, a palavra do Senhor que foi liberada, né, pelo irmão, possa ter caído numa boa terra, e que a seu tempo ela venha frutificar, ela venha produzir, e que ela venha aumentar ainda mais a nossa fé, porque a nossa fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Amém? É a palavra que tem o poder, não de mudar, mas a palavra, eu digo que ela tem o poder de transformar, né, as situações, trazer calmaria em meio ao desespero, trazer paz em meio à insegurança, trazer tranquilidade, né, em meio a tanto alvoroço, em meio de tudo aquilo que a gente tem ouvido, em relação ao governo, em relação a tantas as coisas, mas aquele que é nascido de Deus, a palavra diz que o maligno não pode tocar, né? E eu acrescento que nessa manhã, sabe, que nenhuma arma forjada pelo inimigo possa prosperar,
né, na sua casa, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, no seu nome, tudo aquilo que leva o teu CNPJ, tudo que leva aquilo que é por direito seu, em nome de Jesus. E que principalmente a gente venha ter paciência, né, para esperar, porque essa palavra, né, que o irmão trouxe é bem apropriada, né, para esses dias de hoje, porque a gente precisa esperar com paciência, né? E esperar é uma virtude, né? Esperar na pessoa certa, esperar em Jesus, esperar pela resposta que vem do alto, esperar pela resposta que vem daquele que tudo pode fazer a seu tempo, a seu modo, do seu jeito. Não esperar que venha das mãos dos homens, mas esperar que venha daquele que tem toda a autoridade, que tem todo o poder para realizar, para poder fazer, para destruir, né, tudo aquilo que vem da parte do inimigo para roubar a nossa tranquilidade, roubar a nossa paz. E isso é muito sério, né? Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para poder minar a nossa fé no Senhor. Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã que o Senhor aprove, Senhor amado, nos trazer, Senhor amado, essa palavra, Pai, de fé, de esperança, de confiança, de certeza, Pai. Senhor, que nós precisamos descansar no Senhor, descansar sobre a Tua palavra, descansar, Senhor amado, ó Deus, debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Senhor, que nós, Senhor amado, podemos, Senhor, nos refugiar no Senhor. Ô, Senhor, a nossa confiança, Senhor, precisa estar totalmente depositada em Ti. Senhor, que a nossa confiança, Pai, a nossa esperança, a nossa paz, Senhor, que possamos esperar com paciência no Senhor. É o Senhor que tem o poder, Senhor, de fazer todas as coisas. Pai, que a gente possa, Senhor, verdadeiramente entregar, Senhor, os nossos sonhos, os nossos desejos, confiar e entregar totalmente ao Senhor. Pai, que nessa manhã, Senhor, a gente possa entregar tudo nas Tuas mãos. Entregar, Senhor amado, tudo, tudo. Senhor, em nome de Jesus. Pai, receba, Senhor, tudo aquilo que, a começar em mim, Senhor, tudo aquilo que eu entreguei ao Senhor nesta manhã, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, Senhor, aquilo que poderá por vir, Senhor. Pai, mas o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Senhor, Tu és o nosso provedor, Tu és aquele que tem nos sustentado, Senhor, todos os dias, Senhor. Pai, que a nossa confiança possa estar continuamente no Senhor, que rege, Senhor amado, o mundo nas Suas mãos. Das Suas mãos, Senhor amado, tem todo o poder, das Suas mãos tem toda a autoridade. Senhor, que nessa manhã, Pai, as nossas preocupações, ansiedades, Senhor, possam ser colocados diante do Senhor, possam ser entregues no Seu altar, Senhor, que é o melhor lugar para se estar. Senhor, entregamos, Senhor, o nosso dia de hoje nas Tuas mãos. Senhor, venha fazer conforme o Teu querer, que o Senhor venha fazer conforme o Teu agir, e que a gente possa saber esperar. Porque, como o irmão falou, existe todo um tempo, Senhor, debaixo dos céus para todas as coisas, Senhor. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher. Senhor, se nós queremos colher algo, será que nós temos plantado no lugar certo? Será que nós temos semeado, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado para semear? Senhor, semente foi feita para semear. A semente foi feita para plantar. E muitas das vezes retemos as sementes nas nossas mãos. As sementes não foram, Senhor amado, para ser comidas. Sementes foram feitas para semear. Se nós queremos colher, se nós queremos, Senhor amado, ter da parte do Senhor, nós precisamos semear, nós precisamos liberar,
Não podemos reter aquilo que pertence ao Senhor. Ah, Pai, muito obrigada por essa instrução, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor venha de maneira sobrenatural, Pai. Trazer, Senhor, aquilo que nós temos colocado diante do Senhor. Tu és o Deus do sobrenatural. Tu és o Deus que faz infinitamente mais daquilo que possamos pedir ou imaginar. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que eu tenho certeza que caiu num bom solo, num solo fértil. Assim nós oramos e entregamos ao Senhor tudo aquilo que tem tentado roubar a nossa paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Patrícia. Que Deus continue abençoando, confortando o teu coração, trazendo sustento àquilo que você precisa dia após dia. Amém? Vamos estar pedrando a bênção apostólica em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai. Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus venham ser com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor. E juntos possamos dizer numa só voz, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, bom dia, boa semana. O Senhor está no controle de tudo. Jesus, um bom dia, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, em nome de Jesus. Até. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Olhem doce para a mamãe e um doce para o papai.